E aí, galera, tudo bom? Uma das perguntas mais comuns dentro das academias é: esteroides anabolizantes são bons ou não? Sim, esteroides anabolizantes são bons, mas não fazem bem. Então, muito cuidado quando for pensar em usar algum desses itens ou produtos. Bom, primeiro vamos fazer uma separação aqui. Para quem não me conhece, né, meu nome é José Hilton, eu trabalhei aí durante 8 anos em farmácias, então eu conheço um pouco, né, não muito, não sou especialista na área, mas eu conheço um pouco, lendo ali bastante as bulas e conversando com muitos clientes a respeito, muitos médicos a respeito, então eu consigo trazer um pouco de informação aqui para vocês. Primeiro, nós temos que separar o que é esteroide anabolizante nacional que eu digo, na verdade não produzido exatamente aqui, mas os que são autorizados pela vigilância sanitária e vendido aqui. E os que são, né, que vêm de fora aí, que os paraguaios, como chamam. De um modo geral, nós temos um controle rigorosíssimo pela nossa vigilância sanitária dos produtos que são vendidos e comercializados aqui ou produzidos aqui. Falo isso porque eu já passei por algumas auditorias da vigilância sanitária e sei o quão rígido é o trabalho deles dentro dessa fiscalização como um todo. Esses produtos nacional, eles têm praticamente 100% de eficácia, né? A gente conhece aí como Durateston, Decadurabolin, Nebido, você tem Deposteron, né? E uma gama de outros menos famosos aí, mas que você também tem, né? E esses são os injetáveis, né? E você também tem aí os via oral, que quando vendido em farmácia também passa pelo rigor da vigilância sanitária ali, então de um modo geral você tenha a certeza de que esse produto ele tem uma alta eficácia. Mas não é para todo mundo utilizar, porque eles têm uma finalidade para uma situação específica. E dentro das academias, a gente sabe que as pessoas utilizam para uma outra finalidade, que é o ganho de massa muscular, que é a perda de peso, ganho de potência, ganho de força, enfim, né? Você tem uma outra finalidade ali. E você tem essas que vêm de fora, que a gente não conhece a eficácia, não sabe os efeitos colaterais, enfim. Praticamente não tem informação nenhuma, porque os produtos, na grande maioria das vezes, pelos que eu vi, vêm sem bula. É um completo mundo desconhecido desses produtos, mas muitas pessoas se arriscam a utilizar. Então, dentro dos parâmetros, né, do uso de esteroides anabolizantes, você tem que estar ciente que usou, o seu organismo ele não vai reagir mais da mesma forma quando você parar, né? As poucas alterações, muitas vezes, mas enfim, acontece que é o que os estudos hoje indicam dentro do uso desses produtos. Então, se você pensa em utilizar, óbvio que eu não aconselho, mas que você consiga ter um acompanhamento primeiro de um médico especialista, né, na indicação e no uso desses produtos. Você precisa ter acesso a bons laboratórios que você consiga fazer os exames para medir as suas taxas aí, porque isso é de extrema importância. E você também precisa ter um controle muito grande ali da nutrição, então você precisa ter um acompanhamento de um nutricionista, porque isso altera bastante a nossa condição fisiológica e aumenta a pressão, então altera ali um pouco, dependendo da pessoa, os batimentos cardíacos. Então isso vai influenciar bastante, principalmente no funcionamento do coração. Claro, não é para se alarmar, não é para criar um estigma atrás disso, né? Porque é algo que eu digo que pode acontecer pelo que eu vi dentro do tempo que eu trabalhei em farmácia aí, durante esses 8 anos. Então, se você vai utilizar, que seja acompanhado por um profissional habilitado. Porque a grande maioria das pessoas, eu diria aí que 95%, não tem esse acompanhamento. E é aí que mora o grande problema. Que as pessoas que não têm acompanhamento, elas simplesmente têm que fazer o quê? Testes, né? Então você vai testar uma semana uma quantidade, você vai testar outra semana outra quantidade e assim vai até você verificar qual que é a dose adequada para você. O que não é o mais recomendável, né? Por isso que você precisa fazer exames para saber qual que é a sua necessidade ideal ali para que você consiga fazer o uso. E ainda assim, você não está livre dos efeitos colaterais de forma alguma. Porque como são medicamentos, cada pessoa tem uma particularidade diferente de organismo, né? Então isso vai ser dosado de acordo com a necessidade do seu organismo.
mas de efeitos colaterais, assim, são pouquíssimas pessoas que não têm algum tipo de efeito colateral. Porém, uma coisa é certa, se você utiliza produtos nacionais, a chance de você ter problemas vai ser muito menor do que quando você utiliza produtos, né, que vêm de fora. Então, se você for utilizar, se você optar por utilizar esses produtos, que faça isso da maneira mais consciente possível e tenha ali do seu lado profissionais habilitados. Porque o custo de um profissional ele é alto, a gente sabe. Só que o custo de você ter um problema depois por conta do uso desses esteroides anabolizantes é muito maior. Por isso que é preciso ter esse cuidado total ali para que você não tenha nenhum problema e que o seu objetivo de ter um corpo mais adequado ali para o seu momento não se transforme em um problema de saúde que muitas vezes é irreversível e aí você vai se arrepender por não ter às vezes gasto um pouco a mais com alguém habilitado para poder te acompanhar e assim você ter um respaldo mais adequado ali do uso desses produtos. Então, novamente, a frase que fica do começo é bom, mas não faz bem. Por isso você tem que ter bastante cuidado ao utilizar esses produtos. Então, se for usar, use com consciência e com acompanhamento. Tá bom, galera? Muito obrigado. Então, esse é um pouco do recado. E caso alguém tenha alguma dúvida aí, quiser me mandar, fiquem à vontade. E eu tentarei sanar aí de acordo com as dúvidas de cada um. Valeu!